Eu escolhi então um tema para que pudesse tratar com vocês algo relacionado ao redescobrimento dos pilares da reforma, os verdadeiros pilares da reforma, que pode ser resumido em um dos termos latinos que muitos de nós já conhecem: sola scriptura, ou somente a Escritura. Agora, eu gostaria de fazer uma relação do princípio do sola scriptura, ou da doutrina do sola scriptura, aplicando a pregação da palavra. Então, vamos chamar essa palestra, a palestra de abertura, de sola scriptura e a pregação genuína da palavra. Agora, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, é importante lembrar aos irmãos, muitas vezes nós pensamos, alguns de nós até pensam, principalmente aqueles que tiveram contato mais recente com a fé reformada ou com a fé protestante, que o que Lutero pregou nos portões do castelo de Wittenberg, em 31 de outubro de 1516, foram os 5 solas que nós conhecemos. Na verdade, os 5 solas, o sola scriptura, sola fide, solus Christus, sola gratia e soli deo gloria, eles só foram arrumados, organizados deste modo, desta forma, apenas no século XX, curiosamente. Então, não foi algo que os reformadores, eles organizaram naquele período e entregaram para o povo como se fosse uma cartilha a ser observada. Mas por que estes solas, então, somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a glória de Deus, ficaram tão marcados, são tão marcantes na vida do povo de Deus hoje, século 21? Porque durante a Reforma Protestante, e aí é importante lembrar, todos estes solas, eles estiveram presentes nos escritos dos reformadores. Por exemplo, quando nós falamos de sola scriptura, e nós aprendemos que a doutrina do sola scriptura nos leva para a Bíblia e nos mostra que ela é a nossa única regra de fé e prática, nós então somos remetidos àquele período ou época em que permeava grande ignorância e superstição no meio do povo. E justamente porque os religiosos, os sacerdotes, eles não pregavam a Escritura, mas a Escritura ela nem estava sendo usada pelos pregadores, os pregadores majoritariamente que formavam a igreja da época, a igreja romana, como também a Escritura não era ou estava acessível às mãos das pessoas, do povo humilde, porque eles não tinham informação, eles não sabiam ler e escrever, e até mesmo os nobres também não tinham acesso à palavra de Deus. Mas o que é que acontece? E é importante lembrar isso daqui. Antes mesmo que Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio, um reformador de segunda geração, como João Calvino, eles entrassem em cena, fossem instrumentos de Deus para aquela época, o Senhor já vinha trabalhando séculos antes. Por exemplo, nós temos no século XII um homem chamado John Wycliffe. Wycliffe foi um inglês, sacerdote e professor de teologia em Oxford. E ele redescobre, através do estudo da Escritura, a verdade do Evangelho, e ele começa a pregar a Cristo e a denunciar os erros cometidos pela igreja de seu tempo por negar a doutrina do sola scriptura. Ele treina jovens ricos que, agora formados em teologia, ficaram conhecidos naquela época como os lollardos, ou os pregadores pobres daquela região, porque eles saíram por toda a Europa, à semelhança da primeira comissão dada pelo Senhor, apenas com a roupa do corpo, apenas com a Bíblia traduzida, anunciando o Evangelho da graça de Jesus. E sabe qual era o resultado de tudo isso naquele tempo? O mesmo que acontece ainda hoje, nós estamos experimentando em nosso próprio país. O Senhor tem levantado pregadores, jovens pregadores, em um tempo em que, no passado, até mesmo no Brasil, pregadores bíblicos eles eram muito raros, mas eu creio certamente que o Senhor ouviu a oração destes homens, destes velhos pregadores, e o Senhor então levantou jovens pastores, pregadores do Evangelho, e eles fizeram o mesmo que Wycliffe, ou estão fazendo o mesmo. Naquele tempo, as multidões então vinham famintas ouvir a palavra.
Hoje, ainda hoje, o método de Deus ainda continua sendo eficaz. As ovelhas do Senhor, segundo João 10, ouvem a voz do bom pastor, o conhecem e então passam a segui-lo. Um grande, então, pré-reformador também, que foi um principal discípulo, aluno de Wycliffe, agora já um reformador boêmio, catedrático da Universidade de Praga, o que seria hoje a região da República Tcheca, chamado John Hus, faz a mesma coisa. E ele era um pregador poderoso. Ele tanto pregava ao ar livre, como também pregava na principal igreja de Praga. E fazia a mesma coisa, ou atendia ao mesmo método. Pregava a Escritura, anunciava Cristo, consequentemente, os abusos papais, eles eram condenados, porque a doutrina do sola Escritura, que diz que a Bíblia é a única regra de fé e prática para o crente, estava sendo negada. Wycliffe não morreu como o seu discípulo Hus. Hus, então, traído pelo príncipe da sua região, que havia prometido-lhe um salvo-conduto quando ele foi a julgamento, não teve proteção, foi encarcerado, forçado a negar aquilo que ele cria, ensinava e pregava. Ele não fez, porque ele disse que não estava sendo convencido pela Escritura, e ele acabou na fogueira. Mas ele orou na fogueira para que o Senhor pudesse trazer luz e verdadeira reforma para o seu país. Essas orações, elas foram atendidas por Deus, e então nós nos encontramos no século XVI, traçando essa linha histórica, e os mesmos problemas, eles ainda aconteciam. Grande ignorância permeava toda a Europa, venda de indulgências, ou seja, a compra da salvação, além de tantos outros problemas. O abuso pela venda de indulgências era tamanho que se abandonava a pregação da Bíblia, e o bispo mais importante da região de Lutero escolheu um desses falsos pregadores chamado Johann Tetzel. E Tetzel, ele era tão abusado que dizia: olha, você pode até ter estuprado a Virgem Maria, mas se você comprar essa indulgência assinada pelo Papa, você vai para o céu. Era terrível a ignorância que permeava naquele tempo ou naquela época. Aconteceu então que um jovem estudante de direito, promissor, onde seu pai tinha investido todos os recursos, chamado Lutero, um dia, voltando para sua casa, morrendo de medo de uma tempestade dos trovões, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, se tu me livrares dessa tempestade, se eu sair daqui ileso, eu vou abandonar o direito e eu vou então seguir o caminho da vida religiosa. E assim o Senhor fez, o salvou, e ele então ingressou no mosteiro agustiniano. Mas ele não conseguia tirar de seus próprios ombros, da sua própria alma, o peso da culpa do seu pecado. Ele então sempre procurava lenitivo em penitências, peregrinações, autoflagelações, rezas, missas, e tudo isso no desejo de que o Senhor pudesse retirar dele o peso da condenação pelos seus pecados. Até que o seu tutor, ele disse: faça o seguinte, o que todo mundo faz, isso vai aliviar a sua culpa, o seu peso. Lutero, você vai voltar mais livre, mais leve. Faça uma peregrinação para Roma. A situação piorou. Em meio à sua peregrinação, Lutero percebeu, quanto mais se aproximava da sede do império papal, quanto mais ele se achegava, e então, subindo todas as escadarias de joelhos da construção da famosa Basílica de São Pedro, ele via em todo o seu caminhar e trajetória quanta ignorância, prostituição, devassidão dos padres, o povo pobre, a míngua passando fome, enquanto a igreja estava rica e abastada. Tudo isso resultado de um afastamento da doutrina do sola Escritura. Lutero então volta e ele doutorou-se em teologia,
ele foi um professor importante de Bíblia em Wittenberg e ele teve então como responsabilidade ensinar uma cadeira, uma disciplina sobre a carta de Paulo aos Romanos. Foi aí que tudo mudou. Quando Lutero começou a ler a Escritura, e apenas lembrando, a Escritura agora, ela estava mais acessível. Uma importante tradução de um grande humanista da época, católico, chamado Erasmo de Roterdã, ofereceu um Novo Testamento que foi usado para mudar a vida de muita gente, inclusive de Martinho Lutero. Ele então, em Romanos 1, capítulos 16 e 17, se deparou com aquele texto clássico, que eu gostaria de convidá-los a abrir comigo, para que verifiquemos juntos. Ele nos apresenta versículos simples, mas não se enganem, o que Lutero experimentou foi verdadeira transformação e poder de Deus a partir daquele dia. Ele jamais seria o mesmo. Pois não me envergonho do Evangelho, versículo 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aí o versículo 17, que mudou a sua história, mudou a sua vida, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O sola Escritura, portanto, conduziu Lutero ao sola fide, ao solus Christus, ao sola gratia, ao soli deo gloria. Ele agora pôde entender que o homem, por suas próprias obras, por suas próprias forças, jamais conseguirá aplacar a ira de Deus, tirar o peso dos seus pecados, libertar-se das amarras, da escravidão da sua própria vontade, mas somente na Escritura ele pôde ver, enxergar pelos olhos da fé, obra do Espírito regenerador, que o justo vive pela fé somente. Inclusive, foi essa tradução preferida dele, que ele colocou na Bíblia que depois ele traduziu, a famosa Bíblia alemã, Bíblia de Lutero. O justo viverá pela fé somente. Uma ênfase grande dada a isso. Meus amados irmãos, por que a importância de nós então estudarmos hoje a doutrina do sola Escritura, aplicando-a à pregação da palavra? Porque no século XX, o século antes do que nós estamos vivenciando, esse princípio entre as igrejas protestantes começou a ser rejeitado, esquecido. É bom dizer, ou é importante destacar, que a doutrina do sola Escritura, ensinada nos escritos dos reformadores, em nenhum momento, em tempo algum, disse que nós teríamos liberdade para interpretar a Bíblia do jeito que a gente quisesse. Tanto que esses homens gastaram tempo escrevendo, pensando, aprendendo. A boa parte da base teológica deles veio de um importante pai da igreja, Agostinho de Hipona. A escola de Antioquia, nos dias dos pais da igreja, onde a Escritura deveria ser interpretada conforme o texto bíblico diz, ensina. Uma interpretação histórico-gramatical, com uma aplicação redentiva, contemplando que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação escrita de Deus, onde o Senhor então condescendeu, entrou em um pacto com o seu povo e falou a sua linguagem. É importante lembrar, irmãos, então, que o sola Escritura não negou a importância de que os pastores e mestres, eles produzissem teologia boa, sadia, para ensinar a igreja. Por isso que naquele tempo foi o maior e melhor período de produção de catecismos e confissões de fé. Você vai ter um resultado disso depois, no século XVII, quando, por exemplo, nós presbiterianos utilizamos até hoje os padrões de Westminster. Mas eles têm base e fundamento naquilo que foi utilizado. O que foi que aconteceu no século XX? Mudou-se o termo latino sola Scriptura por nuda Scriptura. Você pode estar se perguntando, eu nunca ouvi esse termo, pastor, que termo é esse? O que significa nuda Escritura?
Você pode nunca ter ouvido, mas você vai entender o que significa esse termo. Eu só preciso da Bíblia, nada mais. Você já ouviu isso? Nuda Escritura, então, ensina que nós não precisamos de ninguém para nos ajudar, de confissões para expor fielmente a Escritura, de catecismos para sistematizar a doutrina bíblica com passagem da Bíblia. Nuda Escritura simplesmente diz: eu só preciso da Bíblia, nada mais. A Bíblia é suficiente para mim. E a pergunta é: e que regra de interpretação você segue? A tua? Que você inventou? Você agora de repente deu um boot na sua memória, você não sabe nada e agora você começou do zerinho. Isso é a maior falácia e ela se popularizou a partir do versículo 20, é tão comum nos dias de hoje. E então as igrejas protestantes, elas começaram, perceba, a entrar nos mesmos erros de onde o Senhor então levantou pregadores, os reformadores, para, como instrumentos em suas mãos, resgatar a verdade nos púlpitos e, consequentemente, na adoração e na vida prática da igreja. Por que, então, sola Escritura e a sua relação com a pregação genuína da palavra? Dr. Paulo Anglada, certa vez, disse que a reforma protestante do século XVI, na verdade, foi uma reforma da pregação. Porque justamente foi a partir do púlpito, repito, a partir do púlpito, que tudo começou então a mudar. Que a verdade, sendo anunciada e proclamada, começou a transformar, mudar a cara de reinos completamente. E hoje, então, eu gostaria de mostrar aos irmãos porque sola Escritura, aplicado à pregação genuína da palavra, que nós vamos chamar de pregação reformada, ela é tão importante, porque ela é tão importante para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Eu vou tentar mostrar para vocês a relação da pregação reformada para a Igreja de Cristo como um meio de graça. Ou seja, uma nota distintiva da verdadeira igreja. O Catecismo de Heidelberg vai nos lembrar, e a Confissão Belga também. Como é que eu posso hoje identificar uma igreja genuinamente bíblica? Ou reformada, como nós costumamos chamar em nosso meio, protestante calvinista. Como é que nós podemos identificá-la? Esses padrões antigos nos levam à Escritura e vão nos mostrar que a genuína pregação da palavra, primeiramente, deverá ser uma marca notável em uma igreja que afirma pregar a Cristo e este crucificado. Consequentemente, a administração correta dos sacramentos seguirá a pregação bíblica verdadeira da palavra, e eles então encerravam dizendo que a administração ou a aplicação correta da disciplina eclesiástica. Observem, a pregação da palavra produz vida, porque Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, consequentemente a adoração, ela também será mudada, foi o que aconteceu naquele tempo, principalmente no trabalho do reformador João Calvino em Genebra. A reforma calvinista, ela foi uma reforma também no tocante à adoração e à vida prática do povo de Deus. Você vai perceber na aplicação correta da disciplina eclesiástica. Então, observem que uma das grandes redescobertas da reforma protestante do século XVI foi a compreensão e exposição do conceito da pregação do Evangelho como um meio de graça ordenado por Jesus Cristo. Os reformadores e posteriormente os puritanos no século XVII, eles gostavam de utilizar duas passagens para reafirmar esta importante verdade. Vamos abrir em Mateus capítulo 28, primeiramente, Mateus 28. Versículos 18 a 20.
Mateus 28, versículos de 18 a 20. Esta é uma das passagens que os reformadores eles utilizavam para sustentar essa doutrina. E esta passagem, notem, esta é uma das passagens, a primeira delas, aborda as palavras registradas do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Observe como essa passagem ela é precisa. O versículo 19, a maneira como ele é organizado, apresenta uma certa dificuldade, mas novamente nós percebemos a importância de você estudar a Bíblia a fundo, de ter explicação. O versículo 19, a construção verbal, ela ficaria melhor arrumada nesse versículo da seguinte maneira, veja só, a ordem está aqui na língua grega em fazer discípulos. Vou ler dessa forma para vocês. Olhem para o versículo 19. Façam ou fazei discípulos de todas as nações, indo, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O imperativo aqui só está no verbo fazer, porque a partir da ordem de Jesus de se fazer discípulos, ele vai explicar como esses discípulos deveriam ser feitos. Primeiro, eles iam precisar ir. Eles precisavam ir por todo o mundo, conforme nos diz Marcos 16, e pregar o evangelho a toda criatura. À medida em que eles fizessem discípulos indo, eles então iriam batizar em nome da Trindade Santíssima os convertidos e os seus filhos, porque o Senhor entraria em aliança com eles e com suas casas, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a promessa do Senhor é que eles deveriam fazer isso sob a promessa de que Ele estaria com os seus discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Então, vejam como é importante observarmos a compreensão e o conceito da pregação do Evangelho no período da Reforma, entendendo por que a pregação do Evangelho, ou a pregação da palavra, do sola Escritura, para os reformadores, também dizia respeito, ou lidava com o conceito de nota ecclesia, ou meio de graça. Por meio de graça, veja, eles não entendiam todos os instrumentos que Deus queria usar como meio para a edificação espiritual de seus filhos. Mas a expressão era apropriada, de acordo com Charles Hodge, para indicar aquelas instituições que Deus ordenou como meios ordinários de graça. Ou seja, das influências supernaturais do Espírito Santo para a alma dos homens. Os meios de graça, segundo as normas de nossa igreja, Hodge, famoso teólogo presbiteriano, conclui, são a palavra de Deus, os sacramentos e a oração. Agora vamos para 2 Timóteo capítulo 3. Observem. O conceito do sola Escritura permeando toda a Escritura. 2 Timóteo 3, a partir do versículo 14. Diferentemente dos católicos romanos, os quais consideravam a palavra e, consequentemente, a pregação da palavra inferiores aos sacramentos,
onde eles atribuíam à pregação apenas uma preparação para a obra da graça, os teólogos reformados, eles mantiveram o conceito originário da reforma de que a palavra pregada era o primordial media gratia, ou seja, o primordial meio de graça da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observe então, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirar na língua grega, aqui pneumatos, soprar. O Espírito soprou nos ouvidos, mente e coração dos autores humanos para que registrassem esta gloriosa verdade. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E notem a sua utilidade. Ela não é secundária, mas primária, primordial. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. As igrejas reformadas, portanto, elas não poderiam confirmar, crer no falso ensinamento da igreja romana, de que os meios de graça poderiam por si mesmos conferir graça, como se tivessem algum poder mágico, como se tivessem poder para produzir santidade. Não. De acordo com eles, Deus e Deus somente é a causa eficiente da salvação. Veja, os reformadores descobriram: o justo viverá pela fé, a fé em Cristo. O justo é salvo pela graça, a graça de Jesus. Jesus veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados, e esta era a mensagem do Evangelho que estava esquecida. Púlpitos vazios, cheios de pompa, circunstância, sacerdotes que rezavam toda a missa em latim, que atribuíam poder mágico em suas palavras e que acreditavam que no momento da ceia o pão se tornava carne e o vinho se tornava verdadeiramente sangue de Jesus. Eles estavam esquecendo ou negando até mesmo o que uma jovem nobre da Inglaterra, e que pagou um preço com a decapitação da sua cabeça, quando questionada a negar a sua fé, ela foi rainha por um tempo da Inglaterra, Lady Jane. Ela disse o seguinte, quando foi questionada por um sacerdote: mas Jesus disse, a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Lady Jane respondeu: mas ele também disse, eu sou a porta. Jesus é porta. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Jesus é uma árvore. Veja, a compreensão da Escritura, passando pela transformação da verdade do coração de gente nova ou de gente mais velha, e tudo isso mediante o operar da pregação viva do Evangelho. Então, quando nós tomamos estes conceitos e observamos bem, nós vamos notar que os meios de graça, eles não eram considerados, ou não foram considerados pelos reformadores, assim como a Igreja Católica pensava, aquilo que independia da palavra. Mas lembrem-se, porque os sacramentos existem. Hoje, batismo e ceia do Senhor instituídos por Cristo, porque Cristo os instituiu. Onde está escrito? Na palavra. De onde vem a instrução e o ensino sobre os sacramentos, ou sobre a oração, ou sobre a disciplina da igreja, ou sobre evangelismo e missões, enfim, sobre tudo, vem da palavra. De modo que a pregação do Evangelho, ela era extremamente necessária, e o Senhor usou para resgatar o seu povo da escuridão espiritual e das trevas que permeavam aquele tempo.
Por exemplo, se nós pegarmos um padrão confessional, eu vou tomar aqui a nossa confissão de fé, a confissão de fé dos presbiterianos, a confissão de fé de Westminster. Por meio da pregação da palavra, são comunicadas as seguintes graças. A primeira delas, a pregação é o meio pelo qual as pessoas adultas e capazes são externamente chamadas para a salvação. Só a Escritura vai ensinar isso. A doutrina verdadeira da Escritura vai nos apontar para essa pregação genuína. Veja, a confissão de fé vai falar sobre isso baseado na Bíblia. A pregação é o meio pelo qual as pessoas adultas e capazes, ou seja, ordinariamente, o Senhor reúne ainda hoje o seu povo pela pregação da palavra. Disse o profeta, à lei e ao testemunho. Se não for dessa maneira, jamais os homens verão a alva. Repito, Romanos 10, a fé vem pela pregação, a pregação da palavra de Cristo. Mas o que é que a igreja hoje, atualmente, a igreja brasileira, ela faz? Ela substitui a pregação da palavra por teatro, por cantata. Substitui a pregação da palavra por stand-up. Ou então a grande palavra agora é o coach spiritual. É padre e pastor com essa conversinha, agora eu sou coach, eu sou treinador. Não, a reforma levantou homens para pregar. E pregar o evangelho. E a igreja evangélica brasileira precisa despertar para isso, principalmente você, jovem, que está conhecendo a doutrina reformada, a teologia reformada. Teologia reformada vai além de uma compreensão da doutrina bíblica da salvação revelada na Escritura. Nós temos hoje muitos calvinistas que são calvinistas apenas porque creem na forma como o calvinismo ensina a doutrina da salvação. O calvinismo é um sistema de vida, de interpretação da Escritura com base nas alianças. Ou, como Charles Spurgeon disse certa vez, quem tem compreensão a respeito das alianças já se tornou um mestre em teologia, porque ele vai conseguir ler a Bíblia como ela de fato é e interpretá-la corretamente. Ou tomando novamente Spurgeon, famoso pregador do século XIX, pregador londrino, ele disse que o calvinismo é apenas um apelido ou caricatura que deram àquilo que de fato é o Evangelho, que é a exposição da palavra de Deus. Observe então, irmãos, que passagens como essa nos chamam a atenção ainda hoje, porque você toma comigo Gálatas capítulo 1, por favor, vamos para lá. Gálatas capítulo de número 1. Não acreditemos que a parte da pregação do Evangelho, as pessoas serão chamadas para a salvação. Porque a nossa confissão de fé ainda diz que a outra graça comunicada pela pregação da palavra é a causa instrumental da fé. E o principal meio pelo qual a nossa fé é aumentada e fortalecida, a igreja é edificada e o reino de Deus é promovido no mundo. Não há igreja forte, solidamente edificada, bem doutrinada, sem pregação da palavra. Se o pastor sobe no púlpito e só faz gracinha, piadinha, palhaçada, é o que mais tem hoje, e não prega a palavra, ele está produzindo seguidores para si mesmo. Ele não está cumprindo a grande comissão, fazer discípulos de todas as nações. Porque é por meio da pregação que o Senhor então fortalece e aumenta a fé do seu povo, edifica a sua igreja e faz com que o seu reino seja promovido no mundo. A confissão de fé vai encerrar dizendo encerra esse assunto dizendo, você pode conferir depois lá no capítulo 10, seção 3, que pela pregação da palavra a igreja é ensinada, olha só, ensinada, convencida, reprovada, exortada e confortada. E sabe como é que isso se dá?
quando o Senhor toma um pregador, ele abre a Bíblia, ele ensina a Bíblia, instrui o povo, ele o leva a Cristo. E a Escritura diz que em Cristo o povo então sempre vai encontrar o verdadeiro poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha que texto impactante esse de Gálatas 1, por favor, observem comigo, a partir do versículo 6 até o versículo 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, maldito. Paulo está escrevendo aqui às igrejas da Galácia para combater, já no início do crescimento do cristianismo, uma seita que surge dentro do cristianismo, chamados judaizantes, judeus convertidos a Cristo, supostamente convertidos a Cristo, que estavam exigindo dos não-judeus, chamados por eles de gentios, gente como nós, que além da fé em Cristo, algumas obras deveriam também acompanhar estes homens. O que é que eles deveriam fazer? Eles deveriam também se submeter à circuncisão. Ora, Jesus já havia abolido-a. Ele havia substituída pelo batismo. Porque num conceito da antiga dispensação do pacto, todos que compunham a igreja de Deus estavam na mesma nação Israel. As mulheres, esposas e filhas, quando passavam pelas cidades de Israel, porque elas não podiam ser circuncidadas, obviamente, perguntava-se, quem é ela, de onde ela é? Dizia, ela é esposa de fulano, ela pertence à casa de fulano. Mas agora o cumprimento do evangelho é que, saindo de Jerusalém, tornando-se católico e universal, este evangelho então faria com que a igreja de Cristo se espalhasse por toda a terra. Nada mais lógico do que o nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da igreja, substituir uma marca sangrenta que lembrava do sangue derramado, da dor causada pelo pecado, da impureza do pecado, pela água que purifica, que limpa, porque ele já havia derramado o seu sangue de uma vez por todas para purificar o seu povo. Observem que durante a reforma o mesmo problema persiste. Se exigia, e ainda hoje não se enganem, Roma exige que os homens, além da fé em Cristo, para que sejam justificados, precisam praticar boas obras. Os reformadores então pregaram e disseram não. O catecismo antigo, do período da reforma, o catecismo de Heidelberg, ele vai dizer claramente, e onde é que ficam as obras então, na vida do cristão, uma vez que a justificação é pela fé somente? Os levianos e os sinos então respondem dizendo o seguinte, a obra na vida do cristão agora, sendo nova criatura em Cristo, torna-se para ele fruto de gratidão pelo que o Senhor realizou em sua vida. Por isso que quando você toma o catecismo de Heidelberg, ele é dividido em nossa miséria e pecado, nossa salvação e finalmente nossa gratidão. Então, hoje em Cristo, por que eu faço boas obras ou devo praticá-las? Porque Deus, segundo Efésios 2:10, me ensina pela pregação do Evangelho que eu fui separado de antemão, salvo pela graça de Jesus, pela fé, que é dom de Deus, não de obras para que eu não me glorie. Eu fui chamado de antemão para que então agora em Cristo eu vivesse uma vida de boas obras, uma vida de gratidão ao Senhor. O que é que nós percebemos hoje, irmãos?
O que é que nós notamos hoje quando o legalismo ele impera na maioria das igrejas evangélicas brasileiras e sim, também em muitas igrejas protestantes históricas e sim, em muitas igrejas reformadas? Quando o legalismo impera e todo o legalismo é o meu desejo de acrescentar leis ao evangelho, eu então estou me incluindo aqui na advertência que o apóstolo Paulo fez às igrejas da Galácia, dos versículos de 6 a 9. Primeiro, o apóstolo disse, versículo 6, estará admirado porque de forma tão rápida aqueles que foram chamados na graça de Cristo estavam passando para outro evangelho. E ele vai reafirmar, versículo 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Quando se abandona ao sola escritura, irmãos, o que vai acontecer? O nu da escritura vai imperar. Eu vou dizer que faço aquilo que eu entendo da Bíblia. Facilmente, então, sem regras, a tradição ela vai prevalecer. As novidades elas vão adentrar. Não é sem razão que nós estamos percebendo hoje que a parte menos valorizada nos cultos protestantes se chama pregação da palavra. O que se tornou central no período da Reforma, hoje tem sido relevado a apenas 5 minutos, 10 minutos no máximo. Eu digo isso porque certa vez um pastor amigo meu foi convidado para pregar no aniversário de uma igreja conhecida, uma igreja dita reformada, e nesse aniversário muitas coisas aconteceram, vários conjuntos, vários corais, muitas apresentações, uma liturgia longa, e o pastor lá, agoniado, esperando. No final, o pastor da igreja disse, olha, não sobrou quase nada para o senhor, mas o senhor ainda tem 5 minutinhos para pregar a palavra. Não é uma realidade tão distante de nós, se nós não tivermos a compreensão de que a Escritura nos convoca, a palavra de Cristo, a anunciar este Evangelho, e ele é central, repito, porque é por meio da sua pregação que a igreja é fortalecida, edificada, exortada, convencida, reprovada e confortada. Nós temos pastores aqui nesta noite. E quantos não podem testemunhar que muitas vezes, à porta da igreja, após um sermão, nem sempre recebemos pessoas furiosas conosco. Mas às vezes irmãos saem e às vezes pessoas conhecem a Cristo naquele momento, naquela noite, e falam assim, o Senhor pregou aquilo que eu precisava ouvir. Ou falam assim, eu estava até pensando em marcar para conversar com o Senhor, mas a pregação hoje já esclareceu tudo, eu estou convencido, eu estou confortado. O que nós vemos hoje, irmãos, e nós precisamos ter muito cuidado, porque se não fizermos isso, vamos perdendo de vista o significado de ser protestante, que é protestar contra os erros do nosso tempo, contra os abusos dos nossos governos, contra a imoralidade que está sendo vivida em nosso país. Aqueles homens não tiveram medo de fazer isso. Mas enquanto isso nós vemos as igrejas evangélicas, as maiores dentre elas, que afirmam que só Jesus Cristo é o Senhor, que nela reside o poder de Deus. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo chama de outro evangelho. Voltam a Roma, rosa ungida, sabonete ungido, sessões de descarrego, cultos onde não se invoca o Senhor, mas se invoca o diabo. Eu nunca vi na Bíblia isso. Mas eles dizem que são evangélicos, que são pastores e que estão pregando o evangelho. Veja só, o apóstolo Paulo diz, e ele repete isso porque é sério, versículos 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado,
seja anátema. Veja que o próprio apóstolo Paulo se inclui, ainda que nós, ou seja, nós apóstolos, porque não temos autorização de pregar outra coisa. Ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Por que isso é sério? Sempre preste atenção quando a Bíblia repete alguma coisa. O apóstolo repete, versículo 9: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito. Por que razão o apóstolo Paulo disse isso? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos entregou um evangelho, não mais de um evangelho. O evangelho é a boa nova de salvação. O evangelho tem uma mensagem clara: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O evangelho diz claramente a mensagem que vem do alto, a mensagem que vem dos céus: reconciliai-vos com Deus. O evangelho nos lembra claramente a nossa situação de miséria e pecado. O evangelho e a sua pregação apresenta-nos a lei de Deus, as suas exigências, e revela a nossa incapacidade, a nossa miséria. E então diz: corra para Cristo. Porque a maldição que cabia a você, Ele carregou em seus ombros, fazendo-se em seu lugar maldição, para que a bênção de Abraão pudesse chegar até a sua casa. O Evangelho, ou a sua pregação, vai nos lembrar que quando Cristo manifestou o mesmo pacto da graça, que continuou sendo administrado não como no passado, em sinais, promessas, sacrifícios, mas agora pregação da palavra, celebração da ceia do Senhor, Ele continuou manifestando, mas com maior plenitude, graça e salvação. E Ele fez isso para que tornasse evidente a sua poderosa mensagem a todas as nações. Não há como negar, portanto, irmãos, que a pregação é o importante e primordial meio de graça, de onde ceia do Senhor, batismo, oração, todos eles então provêm. Não podemos esquecer disso, e nesta noite então eu gostaria de encerrar essa palestra de abertura, lembrando que a pregação é o meio mais excelente pelo qual a graça de Deus é conferida aos homens, suplantando inclusive os sacramentos. Não há sacramento sem palavra. Os sacramentos, eles são conhecidos por conta da palavra, da pregação da palavra. Os sacramentos, eles não são indispensáveis, a pregação é indispensável. O sacramento não tem sentido sem a pregação da palavra, repito, sendo-lhe subordinados. Os sacramentos servem apenas para edificar a igreja, mas a pregação da palavra, além disso, é o meio pelo qual a fé é suscitada no meio da igreja. Os sacramentos são como apêndices, de acordo com o grande reformador João Calvino, na instituição da religião cristã, como ele escreveu, os sacramentos são como apêndices à pregação do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. De modo que os reformadores, eles interpretavam assim, pregavam assim, e eles então entendiam aquela passagem, por exemplo, onde Paulo disse: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Destacando, por exemplo, nas palavras de João Calvino, que não haveria jamais sentido para os sacramentos se não houvesse pregação do Evangelho. Quando os sacramentos são dissociados desta pregação, por exemplo, eles começam a ser cridos como se fossem mágicos. É o que ainda hoje acontece na celebração da missa católico-romana. Mas quando há pregação,
Nós somos lembrados então, na ceia do Senhor, que somos admitidos à sua mesa pela graça de Jesus, que comemos o pão e bebemos o cálice em sua memória, e alimentados somos espiritualmente por Ele, pela fé, porque Ele então nos deu acesso a esta mesa. A pregação da palavra, então, meus amados irmãos, ela deve ser novamente valorizada em nossas igrejas. Podem notar, igrejas cheias de mistura, cheias de confusão, descaracterizadas, até mesmo entre nós presbiterianos. E eu trago novamente a responsabilidade para nós, por conta da nossa herança mais próxima, ou batistas, ou reformados, quando nós esquecemos da importância e da centralidade da palavra, cai sobre nós a terrível responsabilidade de que nós estamos rejeitando aquilo que deveria ser valorizado. Nós esquecemos de que, sem minimizar os outros aspectos do culto, a pregação é o grande meio escolhido por Deus para proclamar o Evangelho aos perdidos e nutrir na fé os filhos e filhas de Deus. Quero encerrar convidando vocês para Romanos 10, 14 e 15, e depois eu salto para o 17. Romanos 10, 14 e 15, e depois farei um salto para o 17. Como disse o apóstolo Paulo, apóstolo para os gentios: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E o 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É por essa razão, irmãos, que Lutero considerava a pregação como a parte central do culto público e colocava a pregação até mesmo acima da sua leitura. Observem que Lutero, segundo um importante historiador, recuperou a doutrina paulina da proclamação. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Lutero não inventou a pregação, mas a elevou a um novo status dentro do culto cristão. Para Lutero, o sermão era a melhor e mais necessária parte do culto. Ele investiu de uma qualidade quase sacramental, tornando-a núcleo da liturgia. Lutero, ele tinha frases assim, bem impactantes, e nessa discussão sobre sacramentos, a igreja romana tinha 7, ele encontra na escritura que o Senhor Jesus Cristo deixou somente 2, e ele dizia: olha, se vocês querem ainda sacramentar mais alguma coisa, concluía Lutero, sacramentalizem a palavra, pregação da palavra, força de expressão. O culto protestante, portanto, para ele, centrava-se ao redor do púlpito e da Bíblia aberta, com um pregador encarando a congregação e não em volta de um altar, com um sacerdote realizando um ritual semissecreto. O ofício da pregação, portanto, para ele era tão importante que até mesmo os membros banidos da igreja não deviam ser excluídos de seus benefícios. Percebe de onde vem toda a nossa tradição, herança histórica? Quando um membro é disciplinado na igreja por alguma falta, ele não é expulso da igreja. Ele tem privilégios cesseados, mas ele é encorajado pelo conselho de presbíteros para que venha à igreja, para que ouça a pregação. E quando eles fazem isso, ou quando este membro faz isso, experimenta verdadeira restauração. Irmãos, entendam e, concluindo, encerrando, reflitam comigo nesta noite sobre o que nós vamos passar juntos aqui esses dias. Veja, eu não tinha programado nada disso aqui, vocês sabem, a providência me trouxe aqui hoje, eu seria apenas o anfitrião, aquele que ia apresentar e dirigir tudo, mas quis o Senhor, aprove ao Senhor, que tratássemos desse tema hoje aqui juntos, dada a sua relevância.
Você já parou para pensar porque a quantidade de igrejas evangélicas que nós temos aqui no estado de Sergipe não tem uniformidade? Eu não estou dizendo de modelos de liturgia que podem variar em uma coisa ou outra, não. É falta de pregação. Em sua maioria, gritaria. Estranhices que jamais existiram no meio do povo de Deus, profetada, reteté. E isso, pasmem, entrando no meio de igrejas históricas. Não me venham dizer que isso é bíblico, pelo amor de Deus. Se você tem a Bíblia aberta, se você viu Gálatas, você tem o Espírito de Cristo, e você pega e olha, e aqui não aplica, não julgueis para que não sejais julgados, não. Aqui se aplica olhar para a Escritura, olhar para o que está acontecendo no evangelicalismo brasileiro, e vamos trazer mais para perto o sergipano, e perguntar: o que é que estão fazendo com o meu Senhor? O que estão fazendo com a sua palavra? Onde está a pregação do Evangelho? Não se enganem. O crescimento evangélico espantoso em nosso país espanta o mundo. Não aqueles que anseiam por um verdadeiro avivamento em nossa nação, que através de uma pregação genuína da palavra, experimentarão verdadeira mudança, a começar no coração para crer, olhos para ver, ouvidos para ouvir, e então adoração bíblica, e então vida com Deus prática, e então tudo aquilo que nós fazemos, educação, política, cultura, tudo transformado. Nós devemos orar por isso, mas devemos trabalhar duro para que isso seja real em nosso país. A maneira como os evangélicos agem hoje, a forma silente como nós nos calamos diante da maldade dos homens, uma cultura pervertida, depravada, colocando meninas para segurarem, tocarem em partes de um homem nu e que chamam de arte, não tem levado esse povo evangélico à rua para protestar. Por quê? Porque não há pregação, infelizmente, genuína da palavra em boa parte das igrejas evangélicas. E vocês sabem que eu não estou mentindo. Só sai: a minha vitória será como sabor de mel, eu sou de Jesus, é a turma da teologia do irmão Lázaro, né? Eu sou da Bíblia, eu sou de Jesus. Não há transformação, pois se não há pregação confortadora, edificadora, confrontadora e transformadora dos púlpitos, o que é que esse povo vai fazer lá fora? Vai fazer o mesmo que a gente está vendo, infelizmente, acontecer e ocorrer de forma muito triste. Oremos ao Senhor que continue a levantar jovens pregadores fiéis. A Igreja de Cristo precisa avançar, e a base para a sua pregação está na grande comissão dada por Jesus. A verdade a ser pregada é o Evangelho da graça de Jesus, pois não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Vamos orar. Ó Senhor, aplica tudo aquilo que ouvimos hoje, tudo aquilo que o Senhor nos permitiu aprender, este maravilhoso momento de gratidão ao Senhor, onde mais uma vez somos ensinados na escola do Teu Espírito, quando abrimos a palavra e Ele mesmo nos ilumina
a mente e o coração e nos instrui. Sabemos, ó Senhor, que nada foge ao teu controle, que para todas as coisas o Senhor determinou o tempo exato, e foi do teu querer que na abertura destas conferências nós ouvíssemos hoje sobre o sola Escritura e a sua relação com a genuína pregação da palavra. Ó Senhor, que tenhamos consciência de que o moto, dentre tantos outros dos reformadores, igreja reformada sempre se reformando, sempre significou que a igreja sempre se renova através do ouvir e atender à pregação da palavra. Necessitamos, ó Senhor, de uma grande reforma em nossos dias, qual seja um retorno à Sagrada Escritura, às verdades do Evangelho, à pregação viva da palavra de Cristo, pois somente assim, ó Senhor, experimentaremos grande avivamento, porque cremos que quando isso acontecer e se espalhar, como diz o profeta, o conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, certamente o teu Espírito Santo estará enchendo os corações dos homens e produzindo vida abundante, vida com Cristo, através da pregação do teu santo Evangelho. Obrigado, Senhor, por este momento e abençoa-nos. Em nome de Jesus oramos. Amém.